Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5. Quero fazer outra pergunta para as crianças enquanto vocês não os procuram. Jesus está aqui? Sim! Jesus está aqui mesmo? Sim! Vocês creem? Sim! Aleluia! Os irmãos que acharam, digam amém. Amém! Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor tinha lhe ordenado. Se aceite dando glória nessa noite. Quero que os irmãos dêem uma linda salva de palmas para o Senhor nessa noite. Aleluia. Para entendermos melhor esse contexto, quero voltar um capítulo antes do texto que nós lemos. A Bíblia nos revela que a humanidade começou a se multiplicar, começou a crescer sobre a face da terra. E com isso, os filhos de Deus começaram a se misturar com os povos pecaminosos. E a impureza, a malignidade do ser humano começou a crescer. E o interessante é que o povo de Deus começa a se misturar. E ali começa a impureza, a malignidade do ser humano começa a crescer. E com a nossa vida como cristãos, nós sabemos que desde o ventre da nossa mãe nós já nascemos separados, certo? Desde o ventre da nossa mãe, crianças, adultos, desde o ventre da nossa mãe, Deus já tem reservado a gente para algo. Deus já tem uma obra com as nossas vidas. Deus já nos reservou desde o ventre da nossa mãe. Desde o ventre da nossa mãe nós já temos uma obra. Deus já tem uma obra na vida de cada um aqui nessa noite. Então, nós somos separados. Nós, como cristãos, nós somos pessoas separadas. E aqui o povo de Deus estava se misturando. E ali começou a impureza. A malignidade começou a crescer. Então, muitas das vezes, as crianças aqui e até os adultos, quando vai para o trabalho, as crianças quando vão para a escola, não é porque o amiguinho xingou que a gente vai xingar também. Não é porque o amiguinho bateu, não é porque o amigo bateu que você vai bater também. Por quê? Porque nós somos um povo separado. Nós somos separados para fazer a obra de Deus. Nós somos reservados desde criança para fazer a obra de Deus. Assim como aconteceu com Jeremias. Jeremias era pequeno, mas Deus já tinha um chamado na vida dele. Ou seja, desde criança, as crianças aqui, eu acredito, eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada um aqui nessa noite. Deus tem um propósito, irmãos. Quem quer levantar a mão nessa noite? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada criança, de cada um aqui nessa noite. E a perversidade do ser humano começou a crescer. E aí, Deus vendo essa perversidade, fala para o ser humano, fala assim: eu farei desaparecer tudo o que há sobre a face da terra, eu destruirei. E ali, Deus, diante de tudo isso que estava acontecendo, Deus vê e acha um homem justo e íntegro, que andava segundo o coração de Deus, que esse homem era Noé. Quem era esse homem, crianças? Quem era esse homem? Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo. Noé era um homem que andava segundo o coração de Deus, era pautado na palavra do Senhor. A Bíblia diz que Noé tinha sua família. Noé tinha 3 filhos que se chamavam Sem, Cã e Jafé. Qual era o nome desses filhos? Sem, Cã e Jafé. E Deus vai olhar para Noé, que era o único homem íntegro naquela época, e fala para Noé: Noé, constrói uma arca para você se abrigar, porque eu mandarei um dilúvio por causa da perversidade do ser humano. Eu vou devastar
vou destruir tudo que há sobre a face da terra. A Bíblia revela que Deus manda Noé construir a arca. Fala para Noé construir uma arca de madeira, com capacidade para abrigar todos os seres humanos, você, sua família e os animais. Obrigado. Você, a família e os animais. Você, a família e os animais. E entra contigo na arca 7 pares de cada animal. Quantos pares? 7 pares de cada casal de animais. E ali Noé começa a construir a arca. Começa a construção da arca. E Deus manda cobrir com betume por fora. E o que me chama a atenção é que naquela época não chovia como chove nos dias de hoje. Naquela época não chovia, caía orvalho sobre a terra. Mas pregador, o que é orvalho? Você já viu quando você acorda de manhã e as plantas estão tudo molhadas? Aquilo era orvalho naquela época. Vinha uma nuvem, molhava a superfície da terra, mas não era a chuva que nós conhecemos nos dias de hoje. E o interessante é que se não chovia, eu acredito que muitos zombaram de Noé enquanto ele estava construindo a arca. Por quê? Se naquela época não chovia, como é que vai vir um dilúvio que vai inundar a terra se não chovia e só caía orvalho? Não tinha como. Naquela época, o ser humano, para as pessoas daquela época, achavam que Noé estava ficando doido. Acredito eu que muitos passavam perto de Noé e falavam: Noé está ficando doido, Noé está ficando maluco, só pode, porque não chove. Como é que vai cair um dilúvio que vai inundar a terra? Mas posso liberar uma palavra para você? Muitos não vão entender o trabalhar de Deus na tua vida. Muitos não vão entender o trabalhar de Deus, a obra, o ministério que Deus quer colocar na tua casa. Mas posso falar para você, aqueles que estão firmados na palavra, aqueles que estão firmes na palavra do Senhor, pode caluniar, pode zombar, pode não entender o trabalhar, mas aquele que está firmado na palavra sabe que no final o resultado é a vitória. Não tente entender o trabalhar de Deus, não tente entender, porque no final o resultado é a vitória. Deus sempre vai dar vitória, Deus sempre vai dar vitória, Deus sempre vai dar refúgio, assim como ele estava dando para Noé naquele momento. Deus manda Noé construir a arca. Muitos zombando de Noé, e mesmo assim ele continua. Na nossa caminhada como cristãos, muitas das vezes o diabo vai enviar pessoas para nos caluniar, para fazer você desviar do foco que é Jesus, para tentar fazer você sair da luz, para fazer você tentar sair da igreja. Mas quando você está firmado na palavra do Senhor, quando você vem na igreja, quando você ora, quando você busca, quando você lê a palavra, pode tacar pedra em você, pode tacar pedra, pode te caluniar, pode fazer fofoca sobre você, mas aqueles que estão firmados nos montes de Sião, assim como os montes de Sião, nós não somos abalados, nós não somos abalados. Pode te caluniar, pode fazer fofoca sobre você, mas aqueles que estão firmes não são abalados. Na nossa caminhada como cristãos, o diabo vai fazer de tudo, o diabo vai fazer de tudo, vai usar todas as suas armas para tentar te desviar do fogo, para tentar te desviar da luz, para tentar te tirar da igreja. Mas aqueles que estão firmes, aqueles que estão firmes em Deus, por quê? Porque se você tem Deus, se o diabo for tentar te atacar, ele vai ter que atacar Deus primeiro. Ou seja, se o diabo quer passar por cima de você, vai ter que passar por cima de Deus primeiro, o que é impossível. Por quê? Porque o nosso Deus, não há outro Deus como o nosso Deus. O nosso Deus é forte, todo poderoso, aquele que abre porta onde não tem parede. Não há outro como o nosso Deus, não há outro como o nosso Deus. O nosso Deus é Deus de milagre, Deus de vitória. Quem quer levantar a mão? E não é constrói a arca. A Bíblia diz que, passado-se um tempo depois que Noé constrói a arca, entre os animais, Deus fala com Noé: chama a tua família, chama os teus filhos, chame todos os animais e entra com você na arca. A Bíblia diz que assim como o Senhor ordenou, Moisés fez. Entrou ele, a tua família e cada par de animal, um casal de cada animal. E o que eu acho interessante é que Noé obedeceu a Deus. E
das vezes vai fazer, mas faz com cara errada, aí vai chorando, e muitas das vezes nem faz. Mas nós temos que obedecer. E mais importante que obedecer aos nossos pais, nós temos que obedecer a quem? A quem? A Deus. Nós temos que sempre obedecer a Deus, assim como Noé fez. Noé obedeceu a Deus. Deus deu um mandamento para Noé e ele obedeceu. Então nós temos que obedecer. Se Deus mandar a gente fazer, a gente vai? A gente vai? A gente tem que fazer. Por quê? Porque nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que obedecer. Então, se o nosso pai mandar fazer alguma coisa, se nosso pai mandar fazer alguma coisa, nós temos que obedecer. Por quê? Porque nós temos que obedecer. E principalmente que obedecer aos nossos pais, obedecer aos mais velhos, nós temos que obedecer a Deus. E o que Noé fez? Noé obedeceu. Constrói a arca. E Noé, depois de ter construído a arca, Deus manda ele entrar na arca com a família e os animais. E 7 dias depois Deus vai mandar o dilúvio. A Bíblia diz que abriram-se as comportas do céu e caiu um dilúvio como nunca antes na face da terra. E a água desabou e inundou toda a terra, mas Noé estava protegido na arca. E isso é algo interessante, irmãos, porque o mundo pode estar desabando, o nosso redor pode estar destruindo tudo, pode estar desabando, mas aqueles que estão firmes, pautados na rocha, firmados na rocha que é Jesus, não são abalados. Porque quem lembra lá? A casa que foi firmada na areia, veio a tempestade, veio o vento e o quê? Caiu, desmoronou. Mas a casa que estava firmada na rocha, a casa que estava firme, pautada com seus alicerces. E o que é esse alicerce, imperador? Esse alicerce é a palavra, esse alicerce é Jesus. Quando nós estamos nesse alicerce, quando nós estamos firmados na palavra, quando nós estamos firmes em Jesus, pode vir tempestade, pode vir o diabo, pode vir tudo que for, pode vir demônio, mas aquele que está firme, aquele que está pautado, aquele que está com seus alicerces na rocha, não se abalado. São como os montes de Sião que não se abalam. Em meio ao deserto e meio às provações, Deus sempre vai dar refúgio para aqueles que estão nele. Noé era o único homem íntegro naquela época. E ali Deus destruiu tudo. Mas Deus salvou Noé e deu abrigo para Noé. Muitas das vezes na nossa provação, nós vamos pensar, acabou, não tem mais jeito, eu vou morrer. Mas Deus sempre dá abrigo. Deus sempre encontra refúgio. Deus dá refúgio, Deus nos ajuda. Deus nos salva. A Bíblia diz que passados-se 40 dias e 40 noites, as águas, Deus faz com que as águas comecem a escoar. Passado quantos dias e quantas noites, crianças? Não, é muito fácil. 40 dias e 40 noites. Passado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que as águas começaram a escoar. E Noé, ele abre uma das janelas e coloca uma pomba para verificar se as águas já tinham abaixado. O texto revela que Noé manda essa pomba, solta essa pomba vai, fica circulando, mas não encontra lugar para pousar. E passado-se um tempo, Noé vai fazer outro teste. Solta a pomba de novo e a pomba vem e volta com um galho na sua boca. E aí Noé entendeu que as águas já estavam começando a baixar, já estavam começando a escoar sobre a face da terra. E Noé vai fazer novamente, passados um tempo, vai soltar novamente uma pomba. Noé solta essa pomba vai e não retorna mais. Ou seja, as águas já tinham baixado. Noé sai, Noé entende como um sinal. E Noé Deus ordena para Noé que ele saísse da arca, ele e os animais. E o texto revela que Noé sai e ali Noé vai fazer um altar para Deus, de gratidão a Deus. Por quê? Porque Deus salvou eles mediante toda a provação, mediante todo aquele dilúvio, mediante toda aquela água, toda aquela adversidade. Deus tinha salvado ele. Então Noé vai lá, pega um animal e oferta em holocausto.
dessa noite, dessa festividade, Noé obedeceu. O que Noé fez? Noé obedeceu a Deus. E na Bíblia, não foi só Noé que obedeceu a Deus. Na Bíblia tem muitos outros exemplos, como por exemplo Daniel. Daniel não se contaminou com o manjar do rei. Ali, todos os homens comendo do manjar do rei, todos os homens comendo do manjar que era oferecido a outros deuses. Mas mesmo assim, Noé obedeceu, preferiu obedecer do que sacrificar. A própria Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, nós temos que obedecer a Deus. Se Deus mandou fazer, a gente vai fazer. Por quê? Porque nós temos que obedecer a Deus. Mediante tudo, o mundo pode estar desabando, pode estar acontecendo o que for, nós temos que obedecer. Por quê? A palavra do homem não é a palavra de Deus. O homem pode ter falado: mas não vai lá, mas você está doido. Muitos podem ter orado agora, não é? Acredito eu, pastor. Não é? Está ficando doido, está ficando louco. Por quê? Como que vai cair um dilúvio daquele se nem chuva direito, cara? E muitas das vezes nossa caminhada é uma questão dessa. Mas nós temos que estar firme na palavra. Nós temos que estar firme em Jesus. Nós temos que estar firme em Deus. Por quê? Porque a palavra do homem não é a palavra de Deus. Vou voltar a repetir: a palavra do homem não é a palavra de Deus. O homem pode julgar, o homem pode caluniar, mas é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. É melhor obedecer a palavra de Deus do que fazer o que o mundo está fazendo. Por quê? Porque o mundo, nós sempre temos que andar na contramão do mundo. Por quê? O mundo faz, nós não devemos, muitas das vezes nós não vamos fazer. Não é porque eu falei no início da palavra, não é porque o coleguinha bateu que eu vou bater também. Não é porque o coleguinha xingou que eu vou xingar também. Por quê? Porque nós somos separados desde o ventre da nossa mãe. Deus já tem um propósito na vida de cada um aqui, de cada criança que está aqui nessa noite. Quem crê, levanta a mão. Prato de vitória. Faz o barulho que o diabo não gosta. Porque Deus está aqui, eu creio. Ele está aqui e está restaurando vidas nessa noite. As crianças que estão aqui, Deus já tem um propósito na vida de cada um de vocês. Deus tem um propósito na vida de cada criança aqui. Deus tem um propósito na vida de cada um que entrou por essas portas. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, eu creio. Deus tem um propósito. Se coloque de pé nessa noite que eu quero orar por você. Vai falando com Deus aí, crente. Porque Deus já tem separado crianças aqui para ser pregadores, para ser ministradores, para ser levitas na casa do Senhor. Deus tem um propósito na vida de cada criança que está aqui. Deus tem um propósito. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Meu Senhor, meu Pai, o Senhor conhece, Pai, e sabe, e conhece as lutas de cada pessoa dessas coisas. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar cada criança, continue abençoando cada criança que está aqui nessa noite. Tu sabes, Pai, que o Senhor tem um propósito na vida de cada criança que está aqui, eu creio. O Senhor tem um propósito, eu creio que o Senhor daqui, dessas crianças, vai levantar levitas, vai levantar pregadores, vai levantar músicos na casa do Senhor. E Pai, eu venho te pedir que essas crianças, Pai, venham cada dia mais estar na tua palavra, para que quando elas crescerem, quando vir um dia mal, elas não venham se desviar da palavra do Senhor. Pai, eu peço, Senhor, que venha continuar cuidando desse ministério, cuidando dessa igreja, cuidando dos pastores. Peço que o Senhor continue cada dia mais fortalecendo essas crianças. Pai, fortalece elas, fortalece essas crianças, para que o diabo não venha tragar essas crianças. Porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um aqui. Abençoa elas no nome de Jesus. E essa poderá ser a oportunidade. Graças a Deus. Gente.